Foi só depois que ele encostou a mão no peito do médico e disse aquelas 5 palavras que alguém finalmente começou a ouvir. Ele não falava, não brincava como as outras crianças, mas naquele instante, algo mudou. E o que esse menino descobriu salvou uma vida. Uma que nem sabia que estava por um fio. Fica comigo até o fim. Porque essa história não é apenas real, é um lembrete. Às vezes, quem não fala é quem mais tem a dizer. O silêncio sempre teve um lugar de destaque na vida de Marta. Desde muito jovem, aprendeu que, às vezes, o que mais dói não é o grito, é a ausência dele. Criada em uma pequena cidade do interior, onde os olhares diziam mais do que palavras, ela se acostumou a ler sentimentos no espaço entre as frases. Anos depois, essa habilidade seria essencial para criar Gabriel, seu único filho. Desde bebê, Gabriel parecia diferente. Não chorava como os outros, não sorria no mesmo ritmo. Seus olhos, grandes e escuros, pareciam mirar para dentro das coisas, para além daquilo que era visível. Aos 6 anos, Gabriel ainda não formava frases completas. Emitia sons curtos, gesticulava, mas palavras inteiras raramente escapavam. Marta ouvia médicos, professores, vizinhos e até parentes darem suas opiniões. Ele precisa de disciplina. É só atraso. Ele vai falar na hora certa. Mas dentro dela, Marta sabia. Gabriel não era atrasado, nem preguiçoso. Ele simplesmente estava conectado a outra frequência, uma que o mundo ao redor era incapaz de ouvir. A rotina era árdua. Marta acordava cedo, pegava 2 ônibus para o trabalho como auxiliar de cozinha, deixava Gabriel na escola e rezava para que ele tivesse um bom dia. As tardes eram reservadas para terapias, fonoaudiologia, psicopedagogia, consultas com neurologistas que mais pareciam juízes do que médicos. Em cada sala de espera, ela carregava uma esperança pequena, como uma chama tentando resistir ao vento forte do cansaço. As respostas nunca vinham. Apenas diagnósticos incompletos, laudos que descreviam o que ele não fazia, sem jamais enxergar quem ele era. No fundo, o que Marta mais queria era simples: que alguém escutasse Gabriel como ela tentava escutá-lo. Que alguém visse além dos gestos repetitivos, dos olhares dispersos. Porque às vezes, nos raros momentos em que ele se encostava no peito dela e ficava ouvindo o coração bater, Marta sentia algo inexplicável. Gabriel estava tentando dizer alguma coisa. Algo que ele próprio ainda não sabia colocar em palavras. Numa manhã qualquer, quando o cansaço parecia pesar mais que o corpo, Marta soube de um novo programa social que havia chegado ao bairro. Uma equipe de médicos renomados voluntários estava realizando avaliações gratuitas em crianças com suspeitas de condições neurológicas e sensoriais. Sem grandes expectativas, ela anotou o endereço num pedaço de papel e decidiu tentar. A consulta seria com o Dr. Augusto Melo, um cardiologista infantil conhecido mais por sua frieza do que por sua empatia. Não espere muito, disse a diretora da escola. Ele é técnico demais. Mas Marta já havia aprendido a não esperar nada de ninguém. Quando entrou no pequeno consultório, com Gabriel abraçado ao ursinho de pelúcia já surrado pelo tempo, ela apenas respirou fundo e esperou o protocolo de sempre começar. Perguntas padrão, anotações rápidas, olhares que não encontravam os dela. Mas algo naquele dia foi diferente. Gabriel, que normalmente evitava qualquer tipo de contato com estranhos, parecia inquieto. Seus olhos não paravam no chão ou nas paredes. Estavam fixos no médico. Marta notou, mas não ousou interromper. O doutor Augusto, enquanto media a pressão do menino, percebeu a atenção dele e sorriu de forma automática, antes de voltar ao tablet. Foi quando Gabriel deu um passo à frente. Com a delicadeza de quem toca um vidro fino, ele estendeu a mão e encostou bem no lado esquerdo do peito do médico, onde o coração bate. A sala congelou. Marta sentiu o ar sumir. Augusto olhou para o menino, surpreso, sem saber como reagir. E então, num tom de voz quase sussurrado, porém firme, Gabriel disse 5 palavras que seriam impossíveis de esquecer. É bem aí que dói. O restante daquele dia passou como uma névoa na cabeça do doutor Augusto. Entre uma consulta e outra, entre um exame e outro, ele tentava se convencer de que o episódio com Gabriel tinha sido apenas uma coincidência curiosa. Talvez o menino tivesse ouvido algo. Um barulho, um chiado no estetoscópio. Ele buscava razões lógicas para justificar o que, no fundo, não queria encarar. É bem aí que dói.
As palavras do menino ecoavam como um trovão abafado dentro dele. À noite, enquanto revisava prontuários em casa, sentiu uma leve pressão no peito. Nada grave, pensou. Estresse, cansaço. Coisas normais para quem carregava a responsabilidade de salvar vidas. No entanto, a frase não o deixava. Era como uma mão invisível apertando sua consciência, obrigando-o a olhar para dentro de si, para algo que ele insistia em ignorar. Pela primeira vez em anos, o médico se sentiu vulnerável. Não diante de uma doença, mas diante da possibilidade de que havia muito mais na vida do que aquilo que os exames podiam detectar. Nos dias seguintes, os sintomas se intensificaram. Dores leves no peito, fadiga ao subir escadas, pequenos esquecimentos. Dr. Augusto ainda tentava fingir que estava tudo bem, mas o corpo já não colaborava. Cada vez que sentia a pressão no peito, a imagem do pequeno Gabriel voltava à sua mente, com aqueles olhos grandes e atentos, aquela voz quase frágil, mas carregada de certeza. Finalmente, sem conseguir mais ignorar, ele marcou uma consulta para si mesmo. Foi discreto, sem alarde. Pediu exames: eletrocardiograma, teste de esforço, ecocardiograma. Quando os resultados chegaram, a realidade explodiu diante dele como uma bomba silenciosa. Havia uma obstrução crítica em uma das artérias principais do seu coração. Algo silencioso, traiçoeiro e que poderia tê-lo matado a qualquer momento. Sentado na cadeira do consultório, olhando para aqueles números frios no papel, ele pensou: como aquele menino sabia? A dúvida não saiu mais da cabeça do médico. Era como uma ferida aberta. Procurou Marta, foi até a casa dela, algo que jamais teria feito em outra circunstância. Ela o recebeu com a simplicidade de quem não esperava mais nada da vida, e talvez por isso fosse capaz de oferecer tudo. Na pequena cozinha cheirando a café, Augusto contou tudo: os sintomas, o diagnóstico, o susto. Contou também sobre a cirurgia de emergência que precisaria fazer nos próximos dias. Marta ouviu em silêncio, segurando a mão de Gabriel, que parecia alheio à conversa, brincando com uma tampinha no chão. Quando o médico terminou de falar, não houve conselhos, nem orações, nem lições. Houve apenas um silêncio cheio de significado. Um silêncio que dizia: eu já sabia. E de algum modo, Augusto entendeu que não era Gabriel quem precisava ser explicado. Era ele mesmo que precisava reaprender a ouvir. Depois da cirurgia bem-sucedida, Augusto não conseguiu mais voltar ao trabalho como antes. Algo dentro dele havia mudado. Não era apenas gratidão. Era um senso de responsabilidade diferente. Sentia que devia a Gabriel algo mais do que palavras de agradecimento. Começou a estudar sobre autismo, sobre percepções sensoriais, sobre crianças que viam o mundo de modos que a ciência tradicional não sabia explicar. Descobriu que existiam pesquisas recentes sobre hipersensibilidade auditiva em crianças no espectro. Descobriu também que muitos desses estudos eram ignorados, minimizados, sufocados. E então entendeu: Gabriel não era um acaso. Era um sinal. Um lembrete vivo de que a medicina que não escuta o invisível está condenada a fracassar. Determinou-se a fazer diferente. Junto com uma pequena equipe de profissionais, Augusto começou um projeto de pesquisa voltado para crianças com habilidades sensoriais atípicas. Não como cobaias, mas como protagonistas. Gabriel foi o primeiro participante. Com cuidado, respeito e muita paciência, começaram a registrar sua impressionante capacidade de detectar alterações em sons cardíacos. Não era uma ciência exata. Não era algo que cabia em tabelas ou gráficos. Era algo que ultrapassava o entendimento comum. Era, em essência, o tipo de verdade que a ciência reluta em aceitar, mas que a vida insiste em provar. Há coisas que a lógica não alcança, mas o coração sim. A notícia sobre Gabriel, o menino que ouvia corações, começou a se espalhar fora dos muros do pequeno centro de pesquisa. Primeiro, foi uma reportagem local, feita de maneira respeitosa, mostrando o trabalho silencioso que Augusto e sua equipe desenvolviam. Depois, um portal nacional replicou a matéria. E em poucos dias, a história viralizou. A internet se dividiu. Havia os que se emocionavam, dizendo que era um milagre moderno, uma prova de que ainda existem mistérios que a ciência não domina. E havia aqueles que duvidavam, que chamavam de farsa, que acusavam Marta e Augusto de explorarem um menino vulnerável para ganhar fama. Marta, como sempre,
não se deixou abalar pelas palavras dos outros. Seu mundo era Gabriel, e ele continuava o mesmo, sensível, silencioso, incrível. Mas o barulho lá fora começou a incomodar o menino. Gabriel passou a ter mais crises sensoriais. Às vezes, bastava ouvir um repórter gritar seu nome do portão para que ele se recolhesse no quarto, abraçado ao seu velho ursinho, buscando no compasso de seu próprio coração a segurança que o mundo parecia querer roubar. Foi então que a equipe do instituto decidiu agir. Organizaram um simpósio fechado, apenas para profissionais da saúde e pesquisadores sérios, para apresentar os dados e as observações feitas com Gabriel. O evento foi realizado com todo o cuidado, iluminação baixa, sem flashes, sem barulho excessivo. Augusto abriu a apresentação com uma fala simples e contundente. Não estamos aqui para provar nada a ninguém. Estamos aqui para lembrar que a ciência nasce da humildade de ouvir o que ainda não entendemos. Foram mostrados vídeos, gráficos, depoimentos. Médicos respeitados, inicialmente céticos, começaram a se calar diante da precisão com que Gabriel identificava padrões alterados em sons cardíacos gravados. Era inegável. E foi no final, quando todos achavam que o evento terminaria de forma protocolar, que o verdadeiro milagre aconteceu. Gabriel, que assistia tudo do fundo do auditório, levantou-se devagar. Ninguém o chamou. Ninguém esperava. Ele caminhou até o palco com seu ursinho nas mãos. Parou diante do microfone, olhou para a plateia, aquela plateia de médicos acostumados a mandar, a diagnosticar, a rotular, e num gesto simples, encostou a mão no peito. Depois, apontou para um dos médicos presentes e disse com a voz baixa mas segura: "É bem aí que dói." O silêncio foi absoluto. O médico, pálido, tentou disfarçar, mas sua expressão o denunciou. No dia seguinte, procurou um pronto-socorro, já sentindo incômodos que até então havia ignorado. O diagnóstico: uma obstrução arterial em estágio inicial. Mais uma vida salva. Mais uma prova de que Gabriel não apenas ouvia sons. Ele ouvia a alma, ou talvez, o que existia de mais invisível nos outros. Após esse episódio, o governo estadual reconheceu oficialmente o trabalho do Instituto. Foram abertas novas bolsas de estudo para pesquisas sobre percepção sensorial em crianças autistas. E, talvez o mais importante, Marta finalmente viu algo mudar. Mães de todo o país começaram a compartilhar suas próprias histórias. Histórias de crianças que viam o que ninguém via, que ouviam o que ninguém ouvia, e que muitas vezes eram silenciadas pela pressa do mundo. Gabriel virou símbolo não por querer, mas por ser. Um lembrete silencioso de que cada ser humano carrega dons que não cabem em diagnósticos. Augusto recusou convites para talk shows e entrevistas em massa. Preferiu seguir no instituto, cuidando de Gabriel e de tantas outras crianças que agora tinham, enfim, um lugar onde poderiam ser simplesmente o que eram: únicas. Anos depois, o instituto cresceu. Ganhou novos prédios, novos profissionais. Mas na entrada principal, uma placa discreta resume tudo. Aqui, quem fala mais alto é quem escuta melhor. Gabriel, agora adolescente, ainda fala pouco, mas sua presença continua forte, vibrante. Durante uma cerimônia especial, ele foi convidado a subir ao palco. Com a mesma calma de sempre, ele encostou o estetoscópio no peito de um voluntário e sorriu. Depois, olhou para o público e disse: "Esse tá bonito." E naquele momento, todos entenderam. Não era sobre batimentos cardíacos, era sobre algo maior, era sobre o milagre de escutar a vida como ela realmente é. E assim termina a história de Gabriel. Uma história que nos lembra que nem sempre as palavras mais importantes são aquelas que conseguimos ouvir com os ouvidos. Às vezes, são aquelas que só o coração entende. Que a gente nunca esqueça. Escutar de verdade é um ato de amor. E muitas vezes, quem mais tem a nos ensinar é quem fala menos, mas sente mais. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe o seu like, compartilhe com alguém que também precisa lembrar da força que existe no silêncio, e comenta aqui embaixo. Eu escolho escutar com o coração. Assim, juntos, a gente espalha mais amor, mais empatia e mais histórias como a de Gabriel pelo mundo. Muito obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.